Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, essa é a nossa aula de conclusão. Aqui nós encerramos a catequese do zero, é uma aula bônus, e hoje falaremos de algumas instruções que todo católico deveria saber. Eu organizei um PDF chamado Introdução à Vida Eucarística, que é um guia espiritual e formativo para a primeira comunhão. Atenção, eu sou o organizador. Eu não criei as orações, eu não inventei nada do livro, não pirateei, apenas reuni de sites e de devocionários várias orações, fiz um compilado, assim como também redigi uma parte explicativa em perguntas e respostas, contemplando toda a nossa catequese até agora. Credo, sacramentos, mandamentos, vida de oração. Os livros das catequeses de hoje deixam muito a desejar. Então, esse aqui é o nosso. É o Introdução à Vida Eucarística. É um guia completo para vocês que vão ser introduzidos nesse mistério muito grande, que é o mistério da Eucaristia. E a exortação inicial é de São João Maria Vianney, no capítulo 12 das suas catequeses. Ele diz que sem a Sagrada Eucaristia não haveria felicidade neste mundo. Para sustentar a alma na peregrinação da vida, Deus olhou para toda a criação e não encontrou nada que fosse digno disso. Ele então se voltou para si mesmo e decidiu dar-se a si mesmo. Ó minha alma, como tu és grande, visto que nada além de Deus te pode satisfazer. Esse texto, essa catequese, é para que vocês nunca esqueçam de que agora sim vocês podem dizer que são felizes neste mundo, por terem a própria felicidade consigo, que é a Sagrada Eucaristia. Eu recomendo a leitura completa do texto. É curta e as palavras de São João Maria Vianney são palavras simples, palavras dóceis que aquecem os nossos corações. O devocionário é dividido em algumas partes. A primeira são as orações para o cotidiano. E aí nós temos outra motivação, só que dessa vez de Santo Afonso Maria de Ligório. É preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Não se pode admitir uma pessoa que tem uma vida eucarística diária ou semanal que não reza. Nós vimos que isso é um problema. Nós vimos que hoje até padres abandonam a vida de oração e isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito grande. O devocionário começa com as orações clássicas para o cotidiano. Em primeiro lugar, o sinal da cruz, que é o sinal de nossa fé. Depois, o oferecimento do dia. Frei, que oração é essa? Oferecimento do dia. Bom, esta é aquela oração que deve ser rezada assim que nós despertamos, antes do início das atividades diárias, né? Ela santifica cada ação e rende graças pelos benefícios recebidos e suplica pelas necessidades do mundo e da igreja. É a oração da manhã. É um texto muito bonito que é baseado também no que se encontra no terceiro catecismo da doutrina cristã, um texto que você pede a Deus
forças para vencer os pecados daquele dia, você agradece pela noite que passou e você faz uma união com os merecimentos de Jesus Cristo, de sua Mãe Santíssima, de todos os santos, oferecendo seus pensamentos, suas palavras, suas obras. Você reza pelos seus pais, você reza pelas almas do purgatório, pela igreja, pelo clero. E se estiver em estado de graça, já faz a atenção de ganhar todas as indulgências que neste dia você poderá lucrar. Para não estar fazendo, antes de cada ação, um ato de oferecimento. Você as oferece de uma vez pela manhã. Então, especificamente, esse texto do oferecimento do dia é o mais apropriado para aqueles que querem começar já o dia santificando até as pequenas ações. Ele é encontrado também no devocionário Alimento da Alma Devota e é um texto que você deve decorar. Um texto muito importante para a sua vida de oração. Você acorda, faz todo o seus hábitos, né? Sua rotina matinal. E depois se dirige ao oratório para rezar essa oração. Ela não deve ser um fardo para você. Deve ser algo natural. É o oferecimento do dia. Em seguida, nós temos as orações comuns, como Pai Nosso, Ave Maria e Glória, e ao Anjo da Guarda, que é muito bom que você reze sempre pela manhã e pela noite. É uma doutrina que toda pessoa tem um anjo da guarda que a acompanha até a morte, ok? Isso não é invenção. Em seguida, nós temos as orações para antes e depois das refeições. É muito importante se rezar antes e depois das refeições para mostrar que você não está comendo como um animal. O animal não agradece pelo alimento, ele se entrega ao instinto. Está com fome, busca o comer. O ser humano não. O ser humano, para mostrar que não é dominado pela gula, ele rende graças a Deus pelos alimentos que naquele dia ele vai receber. São orações curtas que de preferência você faz ali com a sua família antes e depois das refeições maiores. Café, almoço e jantar. Não são orações para aqueles lanches que você toma no meio do dia. São para aquelas refeições maiores. Algo que se virar rotina na família vai ser muito fácil de ser observado. A oração da noite. Essa oração da noite também é do manual do devocionário Alimento da Alma Devota. Ela foca especialmente em agradecer a Deus pelo dia que se passou, se encomendar para que naquela noite você não tenha uma morte repentina e examinar a consciência. Lembrando que toda noite a igreja recomenda que você faça o exame de consciência e pedir perdão a Deus. É inadmissível um cristão católico ir dormir como se nada estivesse acontecendo e a alma cheia de pecados. Mesmo se você tiver consciência de um pecado mortal, mas se esforçar para fazer uma contrição perfeita, tá certo? Com a vontade de confessar. Aqui o autor exorta: conhecido os pecados, arrepende-te seriamente, fazendo do melhor modo que puderes um ato de contrição perfeita, principalmente se cometeste algum pecado mortal, pois a contrição perfeita com a vontade de se confessar oportunamente já tira até os pecados mortais. Só assim poderás dormir tranquilamente e comparecer perante o tribunal de Deus se ele te chamar talvez esta noite. É uma oração que você precisa realmente colocar em prática. É fazer o exame de consciência e rezar o ato de contrição. Se você estiver na graça, pode ser que nem pelo purgatório você passe. Ok? E finaliza com a salve rainha e a aspersão da cama com a água benta, fazendo com devoção o sinal da cruz. Embaixo eu deixei outro método, que ele é mais breve, que é para aquelas noites que você chega cansado, aquelas noites que você está um pouco sem coragem, desmotivado para rezar.
Então tem uma oração mais breve, conforme reza a Santa Madre Igreja nas completas, ou no completório, se assim preferir chamar. A segunda parte são as orações para as diversas necessidades. Eu coloquei em primeiro lugar os atos das virtudes teologais, para o aumento da fé, esperança e caridade. Todos nós temos, pelo batismo, as virtudes teologais. Elas são infusas, ou seja, Deus que coloca em nossa alma a partir do momento do batismo. Mas essas virtudes precisam crescer. E qual é a forma que elas podem crescer? Fazendo os atos das virtudes teologais. Isso é uma das formas. Tem outras formas, ok? Você, rezando essa oração, está pedindo o aumento da fé, esperança e caridade. E lembrando que essas três virtudes são as bases para todo o edifício espiritual, para as outras virtudes, as virtudes cardeais, ok? Eu deixei uma oração de Santa Gertrudes para a segunda-feira, para você rezar pelas almas do purgatório. É uma obra de misericórdia, você rezar pelos defuntos, tá bom? Deixei uma visita ao sacrário para que você faça pelo menos nas quintas, ou naquele dia que você passa na igreja, faz uma visitinha rápida. Então tem aí uma oração para se fazer diante do sacrário. E para as sextas-feiras e dias penitenciais eu deixei os oferecimentos da paixão. Os oferecimentos da paixão são orações associadas a revelações de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele pede que se ofereça ao Eterno Pai suas chagas, seu sangue, a sua sagrada face, e concede promessas para as pessoas que fizerem isso. Lembrando que toda sexta-feira e dias penitenciais, como por exemplo a quarta-feira de cinzas, são dias que nós devemos nos lembrar e nos unir à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo esses oferecimentos é uma forma. Você pode rezar, evidentemente, a via sacra e outra coisa nesse sentido. Se você quiser saber as promessas dos oferecimentos da paixão, só é fazer uma breve pesquisa. Coloca promessas da Sagrada Face, ou então revelações das Sagradas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali você vai ver como é proveitoso se unir à paixão de nosso Senhor. Eu deixei também a preparação para a Santa Missa. Sim, quando você chega na igreja, antes de começar a missa, não é para você ficar conversando ou batendo papo, mas rezar e se preparar para o maior mistério que você vai presenciar, o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu deixei aí a preparação onde você pede o auxílio de Deus e também de Nossa Senhora das Dores, ela que ficou ali aos pés da cruz. Tá bom? Antes de comungar e depois da comunhão, são orações de preparação e agradecimento pelo maior tesouro do mundo que você recebeu. Se você não conseguir decorar essas orações, você pode ou imprimir este livreto ou fazer uma preparação que se dá com as suas próprias palavras. Você dizer a Jesus que quer estar ali com ele, que deseja recebê-lo, que detesta seus pecados, tá bom? Lembrando que se espera a comunhão em pé. Aqueles que vão comungar permanecem de pé, jamais sentados, tá bom? E a ação de graças depois da comunhão é o seu momento de intimidade com Jesus. Você pode rezar essas orações que estão aí, que é a alma de Cristo, ou oferecimento de si, ou orações da sua própria cabeça. Orações que você oferece a Cristo do seu próprio coração, tá certo? Um momento de intimidade mais profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, as orações para depois da missa rezada. Isso é do Papa Leão XIII. São 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, a oração da Salve Rainha, a oração de São Miguel e algumas jaculatórias ao Santíssimo Coração de Jesus. O
Papa Leão XIII ordenou que essas orações fossem lidas, fossem rezadas depois da Santa Missa. Hoje não é algo que está mais no rito da missa. Fica apenas para a piedade dos fiéis. Por quê? Terminada a missa, você precisa agradecer a Deus por aquele mistério que Ele te concedeu participar. Então, nós temos essas orações para depois da missa. A Eucaristia está ali com você. Você deve ficar um tempo com Jesus na igreja, rezando. Então, nós temos essas orações para depois da missa. E a comunhão espiritual? A comunhão espiritual são para aqueles que se encontram em estado de graça, porque não seria comunhão se você fizesse comunhão espiritual em pecado mortal, e tem um profundo desejo de comungar, mas estão impedidos por algum motivo. Às vezes você chega na missa muito tarde, sabe que não vai comungar, mas está em estado de graça e realiza a comunhão espiritual. E o que é essa comunhão espiritual? É simplesmente o desejo de você querer receber nosso Senhor Jesus Cristo e não poder, tá certo? Por alguma coisa ou outra. Então você faz a comunhão espiritual e procede como se fosse a comunhão. Em seguida, eu deixei 2 orações. A preparação para a confissão e depois da confissão. Isso são orações que você reza não na hora de se confessar, mas ali quando você está na fila da confissão, que você já tem feito o seu exame de consciência, tá certo? E depois da confissão é assim que o confessor dá absolvição, você vai pagar a sua penitência e agradecer ainda na igreja, diante de uma imagem, por aquela confissão que você realizou. E assim nós terminamos a segunda parte das orações do devocionário. A terceira parte, eu coloquei algumas instruções gerais para vocês sempre usarem como pílulas, ou seja, relembrar os pontos essenciais da catequese. Primeiro, quem é Deus, se Deus é só um ou são muitos, o que significa a Trindade, quem é Jesus, todos os pontos do credo, o Espírito Santo, a igreja, os sacramentos, o que é que o sacramento faz na alma, também os mandamentos, certo? Nós vimos tudo isso na catequese. E atenção, aqui nós entramos nos mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja, nós não estudamos numa aula assim, porque nós focamos nos 10. Mas os mandamentos da igreja são preceitos dados por ela para ajudar os fiéis a viver concretamente a fé, especialmente na participação da missa, na confissão, na comunhão e na vida moral. Os mandamentos da igreja são 5, tá bom? E não cumprir o mandamento da igreja também é matéria grave de confissão, é um pecado mortal, ok? O primeiro é participar da missa aos domingos e festas. Você já viu isso quando nós falamos do mandamento de Deus de santificar o dia santo. A igreja pede isso também, participar da missa aos domingos. Os dias santos, né, são aqueles dias que nós devemos guardar, apesar de talvez não caírem no domingo. Então, nós devemos guardar, além dos domingos, o dia do Natal de Nosso Senhor, da Epifania, que no Brasil cai no domingo, assim como a Ascensão cai no domingo também, o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, que esse não cai no domingo, de Santa Maria, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, de Sua Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e a Assunção de Nossa Senhora. Também de São José, que é 19 de março, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, que cai no domingo, e por fim, de todos os santos, que cai no domingo também, certo? Se você deixar de santificar alguns desses dias por grave negligência, é um pecado grave. O segundo mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Você escolhe, tá certo? E claro, cumpra esse mandamento se for uma confissão válida. Isso nós já vimos na aula de confissão.
O terceiro mandamento é receber a Eucaristia na Páscoa. É como se fosse pelo menos uma vez por ano. Pelo menos no período pascal. Tá certo? O quarto mandamento é jejuar e abster-se de carne quando a igreja manda. Bom, vamos definir o que é abstinência de carne. Tá certo? No direito canônico, não existe referência a termo de carne vermelha, né, como é propagado aí no senso comum, até nas igrejas. Então, os alimentos que entram nesse conceito jurídico de carne, né, nós devemos entender que são aves, carne bovina, suína, né, e de caça também, são considerados como carne, tá certo? Já ovos, leite e seus derivados, né, peixes, frutos do mar, não são considerados como carne, né, para fins de abstinência. Então, a igreja constatou ao longo da história que alguns alimentos eles são de fácil e rápida digestão. Ou seja, que logo logo a fome retorna, como o peixe. Né? A carne dá uma saciedade diferente do peixe. Então, nos dias penitenciais, a igreja orienta que, em vez das carnes que geram essa saciedade, os fiéis costumam se alimentar de alimentos assim de rápida digestão. Tá? Então, os dias de abstinência obrigatória são a quarta-feira de cinza e todas as sextas-feiras do ano. Quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano. Tá bom? Claro, no Brasil, por solicitação da Conferência Episcopal, a Santa Sé concedeu a possibilidade de que nas sextas-feiras, exceto na Semana Santa, seja feita uma comutação. Ou seja, se você quiser trocar, em vez de você ficar sem comer carne na sexta, você pode fazer uma penitência, uma oração ou uma obra de caridade a mais do que você já está habituado. Entende? Agora é bom que seja algo que permaneça todas as sextas, porque vai correr o risco de você se esquecer. E deixar de cumprir isso é, sim, um pecado mortal. Ok? Então, essa abstinência aplica-se a todas as pessoas a partir dos 14 anos. Tá bom? Agora, é claro, os pais devem, desde as crianças pequenas, orientar acerca dessa prática. Tá? E, claro, a igreja como mãe dispensa as pessoas que têm algum problema de saúde que impossibilite a realização de tal abstinência. Tá bom? Sobre a abstinência é isso. Já o jejum, que é chamado eclesiástico, ele deve ser observado somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Que é o quê? Você faz uma refeição até a saciedade, que nós fazemos geralmente o almoço, né? E as outras duas refeições de forma ponderada, ou seja, comendo menos, pela metade. Se de manhã você comia 2 pães e 2 xícaras de café, no dia de jejum você só come um pão e toma uma xícara de café, né? Essa prática do jejum, né, no Código de 1917, era observada durante todo o período da Quaresma. Tá bom? Foi depois que o Código de 83 tornou obrigatório apenas para esses dias, né, para as pessoas que tenham entre 18 e 60 anos. Mas é uma prática saudável, ninguém passa fome fazendo isso. É tanto que as pessoas faziam a Quaresma inteira, né? E lembra que a quarta-feira de cinzas não é um dia santo de guarda, ok? Não é obrigatório participar da missa nesse dia. O que é obrigatório é fazer o jejum e a abstinência, tá bom? E o quinto mandamento é ajudar a igreja em suas necessidades, que é pagando o dízimo. Você ajudar a sua comunidade como você pode, tá bom? Então essas são algumas considerações sobre o jejum. O devocionário vai falar sobre pecado, sobre a graça santificante, coisa que isso é só um resumo. Quem quiser saber mais a respeito sobre isso, reveja as catequeses anteriores. Aqui no canal nós temos a catequese do zero, comentando, conversando o catecismo do começo ao fim. A pergunta de número 30, que é a última, se diz aqui, né, se diz o seguinte: o uso do véu pelas mulheres ainda é obrigatório?
é uma questão que nós não abordamos na catequese, porque é uma questão disciplinar. Então, não. Hoje, o uso do véu não é obrigatório, mas é uma prática piedosa e livre. Ele não caiu em desuso assim por um erro, a igreja voltou atrás. Só deixou de ser imposto pela disciplina, que pode mudar conforme o tempo. No Código de Direito Canônico de 1917, havia um cânon que falava sobre esse assunto dos véus. Dizia que os homens devem trazer a cabeça descoberta dentro da igreja ou fora dela. E as mulheres deviam trazer a cabeça coberta e deviam estar vestidos de forma modesta, principalmente quando se aproximassem da mesa da comunhão. Mas o código atual não menciona isso, mas muitas mulheres ainda utilizam o véu como sinal de modéstia, um respeito, um recolhimento diante da presença de Cristo no altar. Nós podemos perceber que aquilo que é sagrado a igreja cobre com véu. Você percebe o cálice é coberto com véu, as âmbulas são cobertas com véu. Isso é uma coisa que deveria permanecer, tá? A quarta parte do nosso devocionário fala a respeito de instruções eucarísticas. Só sobre a Eucaristia. O que é que significa a Eucaristia? O que é transubstanciação? Se Cristo está inteiro em cada hóstia? Os efeitos da comunhão, tá certo? Sobre comungar com frequência, quando devo me confessar antes de comungar. O jejum eucarístico, que é pelo menos 1 hora antes da comunhão, tá certo? Você ficar sem nenhum alimento, não é 1 hora antes da missa, é 1 hora antes de comungar, tá certo? Água e remédios não quebram o jejum, ok? E eu recomendo sempre a comunhão de joelhos na boca. Isso é uma coisa que não tem nem o que discutir, tá bom? A quinta parte é o exame de consciência. O exame de consciência é você ter a noção de seus pecados, tá bom? Os pecados veniais, eles são perdoados na missa, tá bom? Ou com água benta, ou ato de contrição, na própria comunhão. Mas eu deixei aí um breve exame de consciência dos pecados veniais atribuído a Santo Antônio Maria Claret, porque são pecados comuns que você às vezes até comete sem perceber. Claro, a alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente aqueles que abrem caminho ao pecado grave, tá bom? Então, toda noite, se você puder fazer, dá uma olhada nesses pecados veniais, porque eles são tão fáceis de passar despercebidos, O pecado da entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo, o pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outrem ou de faltar à caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente, o pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais ou as de cumprir com negligência voluntária, a preguiça de rezar, o pecado de manter um afeto desregrado por alguém, ou o pecado de ter demasiada estima por si próprio, ou de mostrar satisfação vã por coisas que nos dizem respeito. O pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distração e outras irreverências, sem a preparação séria, impaciência, ressentimento. É uma lista que Santo Antônio Maria Claret coloca dos pecados veniais. Os pecados mortais, nós já vimos o que é que constitui um pecado mortal, são aqueles que impedem a comunhão. E está aí também uma lista bem objetiva do que são os pecados mortais, tá bom? Idolatria, desleixo na procura da fé verdadeira, faltar às missas dominicais, suicídio, controle de natalidade artificial, aborto, vasectomia, adultério, fornicação, incesto, muitas coisas que são crimes graves em nossa alma. Lembrando que o Papa Gregório X, que presidiu o Concílio de Leão II, em 1274, declarou infalivelmente que as almas daqueles que morrem em pecado mortal, ou apenas com pecado original, em qualquer caso, descem imediatamente ao inferno, embora punidos com diferentes castigos. E o Papa João XXII também repetiu essa afirmação, ok? Então,
o devocionário deve permanecer na vida de vocês como algo diário, tá certo? A sexta parte do devocionário é a participação da missa, tá bom? Aí, as orientações contêm, de modo indiscriminado, os gestos que são prescritos pelos livros litúrgicos, outros recomendados pela tradição e outros ainda apenas sugeridos pelo simbolismo que carregam. Então, não é um manual a ser seguido estritamente e que serve universalmente para todo tipo de igreja, mas é aquilo que você se sentir tocado a fazer, tá certo? Aquilo que for da sua piedade. Por exemplo, você chega na igreja, faz o sinal da cruz com água benta, se tiver, quando você entra numa igreja, uma pia batismal disponível, faz genuflexão em direção ao sacrário, ok? Se não tiver sacrário, você faz uma reverência profunda ao altar, chega ao banco, ajoelha-se para aquela oração privada que eu falei a vocês, tá bom? Fica de pé para a procissão de entrada, quando o crucifixo passar, inclinar-se, porque é o sinal visível do sacrifício de Cristo, tá bom? Assim como fazer inclinação de cabeça ao nome de Jesus, ao glória ao Pai, muitas coisas que estão variadas nessa instrução. Você deve ler e escolher aquelas que você mais se sente à vontade para realizar. Eu recomendo que você permaneça, sim, a oração eucarística toda de joelhos. É uma prática que se tinha na missa tridentina e você realizando na missa nova só irá ganhar. Então eu recomendo. Se não quiser passar o ato penitencial de joelho, pelo menos fica a oração eucarística toda de joelho. Tá certo? Quando o padre puxar o santo, já se ajoelha. E termina de ficar em joelho quando ele falar o amém. Tá certo? O amém da doxologia. Do final. Aquele amém cantado. Tá bom? Bom, como é que eu recomendo vocês receberem a comunhão? Vocês fazem assim. Deixa o banco, sem genuflexão, e caminha com reverência até o altar. Ou a mesa de comunhão, ou ao ministro da Eucaristia, ao padre, com as mãos unidas, Não vai andando parecendo que é uma praça. Então você faz, se for receber na mão, uma genuflexão ou a reverência e faz a posição de trono, tá certo? Com as mãos. Mas isso é só se você for receber na mão. Eu recomendo que você receba de joelhos e na boca, tá certo? Mesma coisa, se ajoelha, abre um pouco a boca e o padre vai colocar ali a Sagrada Eucaristia, tá certo? Porque, lembre-se, se você deixar partículas na sua mão, é um pecado grave de desrespeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para evitar isso, eu já recomendo que você não receba na mão, tá? Então, está aí o devocionário, que também explica um pouco sobre a missa, tá certo? No dia da primeira comunhão, aí sim vocês vão receber no genuflexório, na boca. Eu estou falando mais para o cotidiano, porque vocês vão encontrar diversas ocasiões. Por fim, eu deixei uma ficha espiritual que se chama Minha Decisão. É uma ficha que vocês vão fazer devocionalmente com a decisão de vocês para a primeira Eucaristia. É um texto, como vocês podem ler aí, que diz assim: diante de Deus e da sua igreja, no dia da minha primeira comunhão, eu, assim diz o nome, faço este propósito. Hoje recebo nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas no altar, mas também na minha vida. Quero viver em amizade com Deus, conservar a graça na alma, aproximar-me com frequência dos sacramentos e ordenar meus pensamentos, palavras e ações segundo o Evangelho. Reconheço que a vida cristã exige vigilância, humildade e perseverança, por isso peço a graça de não transformar a comunhão em costume, mas em fonte de conversão diária. Comprometo-me a guardar respeito pelo sagrado,
confessar-me com sinceridade, comungar com devoção e procurar unir o altar à minha vida cotidiana. E escrevo aqui minha intenção diante de Deus. Nós temos 3 linhas para você colocar sua intenção particular, a data da primeira comunhão e a sua assinatura. É algo puramente devocional, para que você sempre se lembre dos propósitos que você fez a Jesus no dia da sua primeira comunhão. Guarde essa ficha com você e a revisite sempre que você achar necessário para se lembrar. Por fim, eu deixei aí alguns ícones eucarísticos para que vocês possam imprimir, fazer santinhos, para que vocês possam fazer marca-página, aquilo que vocês quiserem, tá certo? São 2 ícones de Jesus com a Eucaristia e um de São Domingos Salvio, tá? Porque eu também espero que crianças tenham acesso a esse devocionário. E geralmente a primeira comunhão é a abertura para que as crianças sejam coroinhas. Então temos aí São Domingos Salvio e a Beata Imelda Lambertini, que morreu de amor pela Eucaristia. Ela não podia comungar, mas queria tanto que a hóstia voou até ela e assim que ela comungou, morreu. Tá bom? Que seja um exemplo tanto para os meninos quanto para as meninas, esses 2 santos. Ok? O devocionário é esse. Essas são as instruções gerais. No mais, tudo aquilo que nós vimos na catequese está aí gravado. Vocês podem rever coisas importantes, tá certo? Mas no mais é isso, ok? Aquilo que vocês tiverem mais dúvida, pode me perguntar no privado, pode deixar um comentário que eu estarei respondendo com a graça de Deus, né? E para a maior glória de Deus, tá bom? Essas são as instruções gerais que eu coloco aí para vocês que estão realizando a primeira comunhão.